Muito bem, pessoal. Primeira coisa que nós vamos fazer é criar aqui uma esfera. Vou vir aqui no Attribute Editor e vou ajustar a quantidade de subdivisões dessa esfera para 12 por 12. Depois de fazer isso, eu vou criar agora alguns controles para essa esfera. Então, eu vou vir aqui na opção Curves, vou criar um, um NURBS. E aqui do lado direito, em Attribute Editor, eu venho em NURB Circle e vou subir ele aqui para 1. A esfera eu também vou aproveitar e vou subir ela também para 1 para ela ficar no nível do grid. O nosso NURBS, eu vou vir aqui em Make NURB Circle e vou deixar ele um pouquinho maior. Então, esse vai ser o nosso controle de Squash. Então, eu vou renomear para Squash. Agora, eu vou criar um novo controle. Esse será o controle do centro de gravidade, que eu vou chamar de COG. Eu vou deixar ele um pouco maior, vou colocar 2, porque é ele que a gente vai acessar para ficar pegando ele toda hora. Na esfera, eu vou adicionar aqui através do menu Deform, vou procurar pela opção Non-Linear e procurar pela opção Squash. Quando eu adiciono a opção Squash, eu vou selecionar ele, né? Aqui do lado direito, aliás, vou mexer nesse Squash One Handle e vou deixar ele em 0. E aqui em Squash 1, eu vou subir para 2 no High Bound. Ao fazer isso, a gente vai perceber o seguinte: quando eu mexo no Factor, observa que ele trabalha com a base da esfera agora. Agora, eu preciso adicionar um controle para o nosso controlador Squash. Eu vou adicionar aqui, através do atributo do Channel Box, um atributo novo. Então, eu venho aqui em Edit, Add Attribute. Aqui eu vou escrever o nome do nosso controle e eu vou trabalhar aqui o parâmetro que eu vou usar no nosso Factor. O mínimo será -1 e o máximo será 0,5. E vou dar o OK. Agora o nosso Squash está aqui e ele trabalha com os valores de 0,5 positivo e o mínimo de -1 no negativo. Agora eu preciso associar esse parâmetro do nosso Squash ao controle de handle que criamos do Squash. Para fazer isso, nós vamos selecionar então o nosso controle de Squash. Vamos vir aqui na opção Windows, General Editors e procurar pela opção Connection Editor. Aqui eu vou descer lá no final e encontrar o parâmetro que criamos. Agora nós vamos selecionar aqui pelo Outliner o Squash 1. E depois eu vou vir aqui do lado direito e clicar nesse Squash 1 aqui. Ó. Depois de fazer essa seleção, eu venho nessa opção da janela de novo e clico em Reload Right. Agora eu vou dar um clique na opção Factor. Observe que aparece uma tagzinha amarela indicando que a conexão foi realizada. Agora eu dou Close. Pronto. Se eu clicar aqui no meu controle de Squash e clicar nesse Squash, quando eu aperto o botão direito do meio botão, a rodinha do mouse aqui na tela, eu consigo controlar os valores do Squash e ele já afeta o Factor do handle de Squash que eu havia criado. Agora eu preciso somente organizar tudo para que no momento que eu levar o COG, ele levar toda essa estrutura. Então eu vou pegar a esfera, vou chamar ela de bola, e vou jogar para dentro do COG. O Squash, eu vou pegar esse Squash Handle e jogar para dentro do nosso Squash, e o Squash eu vou jogar para dentro do COG. Eu estou fazendo essa movimentação aqui com o botão do meio do mouse. Agora o COG é o pai de todos na hierarquia. Se eu clico na opção do centro de gravidade em movimento, ele leva tudo. E se eu vier aqui na opção de Squash, que pode ser através desse controle aqui, ó, eu também consigo controlar ele por aqui. Se quiser, podemos selecionar o nosso controle de Squash, selecionar aqui e segurar o Shift, selecionar aqui, e esses parâmetros eu não quero modificar. Então, eu posso dar o botão direito e escolher a opção Lock Selected
E além disso, se eu quiser também, eu posso esconder tudo isso. Então, eu posso vir também com o botão direito e dar o Hide Selected. E dessa forma, o nosso controle de Squash é a única coisa que fica visível, além do estado de visibilidade dele ali. Tá? Eu poderia repetir o mesmo processo com a bola, né? Mas olha que legal agora. Se eu precisar realizar uma animação, eu posso fazer o seguinte. Eu seleciono o cog, crio um keyframe apertando a letra S, direciono até o 30, eu vou apertar a letra E aqui, ó, eu vou inclinar ele e vou apertar S. Observe que apesar da inclinação do cog, quando eu venho no meu controle de squash e movimento esse squash, observa que ele continua respeitando a direção do cog. Então, por isso que é importante colocar tudo uma coisa dentro da outra. Então, eu vou voltar aqui, ó. Então, eu estou com o cog, eu vou tirar esse keyframe. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma animação, eu posso vir com o meu squash aqui selecionado, letra S. Quando chegar no 10, eu quero que o squash achate tudo e aperto a letra S. Eu posso ligar o nosso AutoKey aqui e ele vai gravar esse movimento. E quando chegar aqui no 15, eu quero que o squash estique e, por consequência, quando estiver aqui no 10, eu quero que o cog tenha um keyframe e no 15, eu quero que o cog suba. Aqui ainda, enquanto está aqui, eu quero que ele permaneça em 0. E assim ocorre, posso ligar isso aqui, ó, que daí a animação vai ficar com um pequeno blur. Certo? E aí, no momento que ela sobe, posso dar um intervalo um pouco maior, 30 aqui, ó. O cog, ele vai continuar subindo só um pouquinho. O nosso squash, que está aqui, eu quero que ele, aqui no 15, ele está dessa forma. Quando chegar aqui no 30, eu quero que ele esteja em 0. E então, olha só. Talvez foi muito aqui, ó. Posso pegar aqui esse controle e deixar eles um pouquinho mais próximo ainda para ficar um pouco mais rápido essa desaceleração. Vou reduzir aqui para em torno de 50. E posso então copiar esses keyframes. Então eu verifico o cog ele subiu, desacelerou. Aqui eu vou copiar esse keyframe aqui, vou colar ele aqui, vou dar um S. Ele desacelerou até aqui no 20, né? Aí quando é aqui, ó, vou deixar ele mais aqui. E no 30 eu colo aquele keyframe e também colo o nosso keyframe de squash. Onde ele vai começar a descer. Volto com o meu controle de cog aqui, ó. Vou descer ele mais um pouco. E então, verifico no momento que ele achata. Vou copiar esse keyframe daqui. Colo esse keyframe aqui. Vou copiar agora esse aqui. Vou colar ele aqui. E agora eu vou pegar os mesmos keyframes do nosso squash. Vou copiar daqui. No momento que ele se choca, esse aqui é no momento que ele se choca. Não pegou do nosso... Era -1 aqui. Aqui não ficou -1. Deixa eu deixar -1. Aqui ele ainda está em 0. 0 não, ele vai estar esticado ainda. E aí ele volta
para 0. Eu acho que dá no momento que ele sobe, essa desaceleração aqui, ó, pode ser um pouco mais alta no COG. Vamos ver agora. E aí, esse momento que ele resolve descer pode ser mais rápido. Então, vou selecionar aqui. Agora sim. E se eu pegar a esfera e apertar o 3, agora ela tem o mais smooth, né? Ok?